Bom, eu vou entrevistar agora o Fran Parente, que é um dos fotógrafos que participarão hoje do nosso papo aqui. Palmas para o Fran, gente. Bom, as fotos do Fran estão aqui nessa TV. Então, vocês vão, enquanto a gente entrevista ele, conseguir ver um pouquinho do trabalho dele por aí, tá? Mas o meu celular não dá. Oi, Fran. Vamos lá. Bom, Fran, primeiro acho que é interessante a gente conversar um pouco, não só sobre fotografia de arquitetura, mas também como se manter como um fotógrafo de arquitetura, né? Somos super especializados. E você tem um trabalho também hoje no Brasil, mas também trabalhou fora. Então, a gente vai abordar bastante esse assunto, como viver de fotografia fora do país. Então, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho como é que você começou no mundo da fotografia. Você é mais um exemplo de arquiteto que virou fotógrafo especializado, né? Bom, primeiro, obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado ao pessoal do Canafar, que é a Revista Projeto, a Folio. Todo mundo que fez isso aqui acontecer. Obrigado. Eu acho que é muito importante para todos nós. Bom, sim, eu sou um dos arquitetos que migrou para fotografia de arquitetura. Tudo começou... eu estava fazendo estágio no último ano da faculdade e nem imaginava que a fotografia de arquitetura poderia ser uma especialização ou, né, alguma coisa que eu pudesse seguir dentro do... depois que me formasse. Então, estava naquela fase ainda de entender o que eu ia fazer. E nesse estágio, eu lembro que o que me chamava mais atenção era no escritório, era o estúdio de fotografia que tinha embaixo, no subsolo. Então, eu sempre trocava ideia com o fotógrafo e sempre me despertava atenção. Tá. E aí eu fiz uma viagem para Nova York no meio desse estágio e comprei uma câmera nova. Eu sempre gostava de fotografar e meio que acendeu uma luz assim. Eu falei, poxa, acho que, né, vou dar uma olhada nisso. Acho que eu vou tentar entender como é que eu posso seguir. Foi aí que eu fotografei um projeto desse escritório que eu estava trabalhando, que era a Triptych, e gostei do resultado. Todo mundo ficou feliz com o resultado e eu falei, vou experimentar antes de terminar a faculdade, ver se eu consigo, né, seguir. E aí a coisa foi andando, foi indo, e eu comecei a fotografar para muitos escritórios de amigos que estavam fazendo estágio. Isso foi em 2007. E aí, de lá até aqui, as coisas foram rolando naturalmente, né? Legal. E essa vontade de fotografar, ou de trabalhar com fotografia em Nova York, como é que foi essa transição para você? Bom, eu estava em 2012, já estava trabalhando fazia 5 anos, já estava fazendo alguns trabalhos legais, já tinha um posicionamento aqui no Brasil, e eu queria um desafio maior, assim, eu queria me puxar um pouco mais. E eu falei, pô, por que não sair do país, ter uma experiência fora? E a ideia era ficar 1 ano em Nova York. Era uma cidade que sempre me despertava. Foi para lá que eu fui, que deu esse clique da fotografia em 2007. Por que não experimentar? E aí o plano era ficar 1 ano. E aí eu vi que 1 ano, quando eu cheguei lá, 1 ano era muito pouco para as coisas acontecerem. E aí acabei ficando 4 anos e meio. Então... Você sentiu muita diferença assim do mercado lá fora para o mercado aqui brasileiro? Eu senti que no começo, como qualquer mercado, é muito difícil de entrar, mas eu percebi que lá existe uma coisa que tem gente que olha o trabalho e consegue identificar o estilo de cada fotógrafo e consegue diferenciar e ir atrás do fotógrafo para aquele trabalho específico. O que quer dizer isso? Quer dizer que, né, se o trabalho bom ou um trabalho que, né, que está ali entregando um estilo, tem uma alma ali por trás, vai prosperar. E não, aqui eu ainda sinto que tem muito de contato no começo,
conhece fulano, indicação. Muitas vezes as pessoas aparecem para fotografar ou pedem orçamento, nem sequer viram o nosso trabalho, né? Acho que acontece comigo às vezes. Então, existe esse cuidado de entender qual que é o estilo do fotógrafo, para qual trabalho ele se encaixa. Então, né, tem muito diretor de fotografia lá, o que abre muitas portas. Acho que corta caminhos, né? Que aqui você fica... A gente estava falando até no papo antes, né, desse lance de ter um fotógrafo específico que te acompanha aí na vida, enfim, da fotografia e tal. Como é que você enxerga isso, esse casamento? Esse casamento aí entre fotógrafo e arquiteto? Eu acho bom, mas eu acho que é bom sempre trocar de fotógrafo. Eu sempre falo que é legal fotografar para os clientes, fotografar com outros fotógrafos, porque você tem uma leitura diferente do seu trabalho, é um olhar fresco, é um olhar que não está viciado ali. Querendo ou não, tem a identidade do arquiteto, mas tem muito do olhar do fotógrafo ali, naqueles registros que são registros históricos, né? É uma caminhada, é justamente um casamento, é uma relação duradoura. Então, eu sempre falo, acho que é legal trocar. Acho que um puxa o outro, né? Tanto clientes novos que te trazem mais desafios, quanto fotógrafos novos para os arquitetos que trazem outros questionamentos e outro olhar mais fresco. Mas acho costuma legal. Aparecer muito para você assim, ou normalmente você faz para os mesmos arquitetos? Aparece. E aí tem alguns clientes que eu falo, faz, às vezes por questão de agenda, ou às vezes por questão de timing. Faz com fulano, faz com ciclano. Acho legal essa troca, sabe? É uma alternância saudável para todo mundo. Queria falar um pouco agora sobre a mudança que tem tido no nosso mercado, né? Hoje os arquitetos criam seu próprio conteúdo, as redes sociais puxam muito a gente e eu acho que tem melhorado muito o nosso mercado. A gente tem fotografado mais depois desse boom aí que tem das redes sociais. Como é isso para você? Você usa muito? Como é que é? Eu uso, sim, o Instagram principalmente, né? Deveria usar um pouco mais. Tenho me forçado a postar mais projetos e mais trabalho comercial. E eu acho que tem uma mudança aí de uns anos para cá, onde que, né, antes eram as revistas que produziam seu próprio conteúdo, os arquitetos forneciam material, forneciam, né, o projeto, e tinha todo esse glamour. Era uma coisa um pouco mais lenta, mais restrita também, porque era, acho que, um mercado mais fechado. Acho que as mídias sociais ampliaram o mercado para todo mundo. Acho que eu vejo o trabalho de todo mundo como evoluiu. É muito legal ver isso, ver a qualidade sendo, né, um puxa o outro, é super importante. Brasil, o tamanho que é. E hoje os arquitetos produzem seu próprio conteúdo. Então, eu acho que melhorou para todo mundo. E as pessoas começaram a valorizar também muito mais a imagem, vídeo, e como isso é importante, porque no final é o que fica, né, dos projetos, é o que fica eternizado ali, né? Não dá para você levar os clientes para verem os projetos no portfólio, então... Sim. Você pegou um pouco essa época das revistas ou... Eu peguei, acho que essa transição do digital, a revista ainda tinha um peso forte, estava começando o Instagram, ainda era uma ferramenta não tão comercial como é hoje em dia, era uma coisa mais diário de bordo, vamos dizer. Então, peguei um pouco, mas eu peguei o final ali do peso das revistas. Depois, acho que foi, infelizmente, caindo um pouco por questões, né, de transição. Mas acho que hoje, na verdade, mudou um pouco a relação, né? Mas as revistas, enfim, a importância continua muito forte, né? Aqui antes as revistas contratavam os fotógrafos e hoje é a gente que leva muito mais esses ensaios para eles, né? Exatamente. Acho que essa troca mudou a relação, né? Antes era né, essa coisa do arquiteto com a revista, e o fotógrafo tinha o peso, mas era um complemento ali. E acho que agora é um trabalho muito mais conjunto de todo mundo. E a evolução do mercado, né? A gente tem que realmente acompanhar isso aí, né? Sim, tem que se adaptar. Eu acho que tem que evoluir. É o que eu falo, tem que sempre se puxar, sempre fazer um pouco a mais, né?
Eu sempre falo também um pouco da fotografia, que eu acho que uma coisa que eu bato sempre na tecla é que, tudo bem, a gente é fotógrafo, mas a gente também tem que arrumar uma almofada, uma coisa que está no meio do caminho ali. Eu acho que esse a mais é sempre um diferencial. E é sempre tentar puxar e ter uma imagem mais forte, né? Bom, na nossa área a gente tem vários caminhos, né? Fotografia de arquitetura não é só interiores ou só fotografia externa, paisagismo, fotos com drone, que hoje a gente também faz muito. E também tem os retratos que estão ambientados ali nesses lugares que a gente fotografa. E você tem um trabalho muito bonito com esses retratos, que inclusive gerou um livro depois, né? Mas antes eu queria que você contasse um pouco como que é esse trabalho com os retratos. Porque eu queria puxar esse assunto porque tem muitos fotógrafos de arquitetura que ainda não fazem essa continuação. Conta um pouco. Foi um desafio muito grande no começo. Muito confortável, né, pra gente que está acostumado a fotografar uma coisa que não mexe, que está ali e que você consegue ter seu tempo para pensar e dirigir. E aí eu lembro que no começo eu ficava nervoso, era uma coisa assim, nossa, fazer um retrato, ficar com aquela coisa. E no final, hoje em dia é uma coisa tão natural e tão gostosa e me dá muito prazer de também entender que essas casas tem gente que mora, tem alma. Então, como é que eu consigo transmitir isso nos retratos sem que fique uma coisa tão posada né, e tentar captar esses momentos. O que eu gosto muito, como trabalho pessoal, é tentar retratar esse dia a dia na casa das pessoas. Nem sempre, obviamente, a gente consegue, porque na maioria das vezes a gente está ali para fazer um trabalho documental comercial, mas sempre quando dá uma brecha, né, eu acho que é válido. Então, é sempre um exercício também fotografar a pessoa, principalmente para a gente que está, né, essa barreira. Mas como é que você faz? Quanto tempo dura? Como é que você dirige a pessoa ali? Dá umas dicas pra gente. Eu não sou muito bom para dirigir. Acho que é diferente daquele fotógrafo de moda, que é aquela coisa que fala com a modelo. E eu acho que é muito mais difícil você fotografar uma pessoa comum, que eu digo, né, um morador, do que uma modelo, que sabe fazer as poses, sabe o lado bom, sabe, né, ir variando. É fácil. Agora, a pessoa que está ali, eu sempre tento bater um papo antes, toma um café, não chega com a câmera já de cara, sabe? Acho que eu tento dar uma quebrada no gelo e ficar conversando, para ser uma coisa também natural ali do momento. E rola, né? Depois rola. quebra o gelo um pouco. Exato. E às vezes quando você fala acabou, você ainda aperta umas vezes, são as melhores fotos no final legal. ali. Ô Fran, esses ensaios não geraram um livro, não é isso que eu quero dizer. Você tem um livro que não são os mesmos ensaios, mas tem um eu senti um caminho aí dos retratos pro livro, né? Sim. Conta um pouco pra gente do livro. Esse livro eu produzi em 2019, junto com a Beta Germano, jornalista. Ela fez todas as entrevistas. E a ideia era fotografar o ateliê de artistas da América Latina. O patrocinador tem escritório em diferentes países da América Latina. E foi o ensejo para a gente incluir outros países, né? E aí, é aquela coisa mais íntima ainda do que a casa das pessoas, para esses artistas, eu acho que são os ateliês, que são os refúgios deles, o lugar onde eles conseguem criar. Então é um trabalho muito íntimo. E aí eu sempre tive vontade de entrar nesse íntimo dos artistas, geralmente dos escritórios de arquitetura ou de design, que a gente consegue entender um pouco dos processos criativos. E aí fazer esse livro foi muito legal, porque foi uma imersão nesses ateliês e quase que você absorvia tudo dali do artista no dia. Eu lembro que a gente acabava o dia muito cansado, porque era muita informação em pouco tempo e você tinha ali uma manhã para retratar o espaço, fazer retratar detalhe. E aí gerou esse livro, que são 26 espaços de artistas da América Latina, em diversos países. Muito bonito. Enfim. Lindo, de verdade. Eu vou fazer a última pergunta e já em seguida vou abrir para a pergunta de vocês, tá? Se vocês estiverem aí já, Gabi pode me ajudar, né? E agora eu queria falar um pouco do nosso coletivo, né? Do Conafarc.
me conta assim, como que você acha que isso tem ajudado a nossa profissão, assim, o nosso segmento? Muito. Tem ajudado muito. Eu acho que é super importante. É o que eu falo. O fotógrafo sempre estava ali meio de coadjuvante, sabe? Querendo ou não, a gente tem, né, uma importância muito grande que tinha, acho que, construção, né, de Brasília, alguns momentos históricos no Brasil modernistas, em que o fotógrafo sempre tinha um lado meio, depois foi perdendo esse peso, e a gente estava nessa coisa do digital, perdendo um pouco o poder, né? Eu acho que sempre, uma foto aqui, o digital, eu acho que trouxe uma coisa de perder um pouco o valor, e eu acho que quando a Farc juntou todo mundo, conseguiu organizar num pequeno tempo, muito pouco tempo, um grupo muito legal de pessoas, e eu acho que evoluiu de uma forma que eu não imaginava que ia ser uma coisa tão grande assim em pouco tempo, e tem ajudado muito. Eu tenho sentido uma evolução muito grande. Fora que a gente se conhece agora, né? Que eu acho que é uma das coisas mais impressionantes, assim. Exatamente. Pessoas de todos os estados, a gente não se conhecia pessoalmente, né? E eu acho super importante essa troca. Eu sempre falo, conseguir ter essa troca, acho que é muito bom para todo mundo. Não ficar, né, cada um fechado no seu próprio mundo, sabe? Acho que é muito legal. E criar realmente uma comunidade, né? Não somos concorrentes, né? Somos do mesmo segmento, enfim. Exato. Bom, vou abrir para pergunta agora. Tá. Quem vem? Vem cá, por favor. Acho que é aí. Alô, alô. Então, eu queria entender como você, como um fotógrafo, primeiro, e depois como fotógrafo de arquitetura, lida com as frustrações de você não poder controlar o tempo, né? Porque o tempo, eu digo o clima, porque eu trabalho com arquitetura, mas mais voltado para o vídeo, e às vezes a gente está numa correria, a gente tem uma última diária e o dia não está da maneira como a gente pensou. Você muda o mood do shooting, você traz um processo criativo diferente, ou você tenta trabalhar essa mudança no tempo de maneira técnica, ou seja, mexendo na câmera, ou você muda a sua visão? Como você lida com isso? É uma questão, porque no final acho que todo mundo tem as agendas apertadas, tem a produção, né, de uma casa. Existe sempre o mundo ideal, mas nem sempre a gente consegue trabalhar com o mundo ideal, né, de voltar um outro dia. Eu tento otimizar ao máximo do dia, e se tem uma mudança de tempo, por que não incorporar isso no ensaio, sabe? Porque a casa, ela funciona de todas as maneiras, né, do dia. Com tempo bonito, com chuva. Por que não criar uma história em volta disso? Então, eu acho que você conseguir incorporar, né, um tempo mais cinzenta, tem que fazer o trabalho, né? Então, às vezes, eu acho que tem que meio que se virar com o que tem e tentar extrair o máximo, tentar usar a criatividade para conseguir extrair coisas boas, mesmo não tendo o clima e a condição ideal. O Fran. Não, eu ia agradecer só. Agradeça. Obrigado, viu, Fran? Valeu, cara. Obrigado. Ô, Fran, mas aí tá chovendo, como é que você faz? Você continua? Você fotografa ou você remarca? Normalmente, vai. Não, se for uma casa e é o dia inteiro de chuva e a gente precisa fazer externa, tem que remarcar. Mas vamos dizer, outro dia eu fui fotografar uma casa, a gente saiu, chegou lá às 5h30 da manhã para pegar o sol nascendo, tava chovendo, chovia. Aí quando foi umas 9, aí comecei a fazer umas coisas, parou de chover, tava nublado, tava lindo, assim, a casa de concreto tava bonito nublado. Mas aquela casa precisava de sol. Aí a gente falou, tá, então vamos embora, a gente volta outro dia. Daí a gente falou, não, vamos esperar. Abriu o sol. Daí conseguimos fazer coisa com sol e tal. Aí começou a chover de novo. Aí a gente tava no carro indo embora e ia voltar outro dia. Aí abriu o sol de novo. Daí conseguimos fazer tudo, daí choveu de novo. Que doido. E ainda mas assim... conseguimos... mas deu, entendeu? Então acho que tem que tentar. Às vezes pode... Claro que tem dia que não vai parar de chover e a gente sabe, paciência. E ainda tem que sair, chegar lá às 5 da manhã, né? Não é tão simples assim a vida, né? Para quem vai fotografar externa, né? O glamour, o glamour por trás das câmeras, exato. Acho que...
Quem mais? Perguntas? Ó, o João. Fran, eu já tive a oportunidade de morar fora e tenho uma visão sobre o respeito das imagens para todas as empresas que usam elas. Queria que você falasse para todo mundo aqui qual a diferença que você sente no mercado americano para o brasileiro, desse respeito, de como essas imagens são divulgadas, apesar de a gente saber que lá também existe o mesmo tipo de problema. Mas como é que essa abordagem, quando alguém quer uma imagem sua, como isso funciona? Acho que esse problema é global, mas nos Estados Unidos, ontem mesmo eu recebi um e-mail de uma revista querendo publicar umas fotos de um projeto daqui, mas como é que eu faço com o trabalho aqui? Ok, pode divulgar, a imprensa, ok. Mas lá, o arquiteto contrata, ele tem as fotos para usar no portfólio dele, mas todas as revistas, quando tem um budget, pagam. Mas as marcas ainda é uma questão que eu acho que a gente está bem avançado aqui, comparado com outros países. Isso graças ao trabalho de todo mundo, acho que a união de todo mundo de entender esse respeito. Eu acho que existe o respeito lá, mas eu acho que o digital, como a gente tem conseguido aqui, ainda não tem, sabe? Eu acho que lá ainda tem essa coisa, é a marca, vai publicar a foto do projeto do arquiteto X e tudo bem, mas ainda eles entendem, mas tem dois lados. Eu acho que aqui no digital a gente ainda está um pouco mais avançado nesse aspecto. Eu acho que essa história dos direitos autorais, na verdade, isso é muito novo para muita gente, né? Quando a gente, enfim, começou todo esse lance do Conafarc para trazer isso, a gente tinha vindo de uma mudança aí de como antes o fotógrafo tinha posse do cromo e hoje não tem mais, é simplesmente um print na internet, né? Então acho que também tem uma parte de desconhecimento das pessoas que acho que o Conafarc também tem feito muito de realmente explicar. Né? Até para os fotógrafos. Tem muitos fotógrafos que não tinham essa... Muito. Acho que para os fotógrafos, para as marcas, quando você explica, acho que todo mundo entende e valoriza muito mais. E acho que, na maioria das vezes, acho que tem que lidar como isso. Acho que um ensinamento e não como vilão, realmente. Né? Eu acho que é parceria. Acho que todo mundo trabalha junto. O mercado é muito pequeno, se você for ver. E acho que tem que conseguir ensinar para poder ter isso de volta, né? De uma forma harmoniosa. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então, primeiro quero agradecer o Fran por ter topado o nosso papo de cara, assim, pra gente foi muito bom, Fran. E queria chamar em seguida a Ana Mello, que também é Conafarc, fotógrafa de arquitetura, só para ela falar para vocês um pouquinho do próximo papo que vai ter com a Bebete, que já está ali também. Só para ela dar um spoiler para vocês. Obrigado pelo convite. Foi muito rápido, mas foi ótimo. Muito legal. É isso aí, obrigado. Papo rápido para todos. Obrigada, gente, para todo mundo que assistiu. Vou passar aqui para a Ana, tá? E para falar com vocês também que é aniversário do Fran hoje. É verdade. Olha então, que falha minha. Esqueci. Desculpa, aniversário. Fran. Parabéns, Fran. Parabéns. Bom, a gente vai fazer uma foto aqui, rápida, mas eu queria contar para vocês que o nosso próximo talk, ou conversa, né, melhor em português, é com duas super fotógrafas de arquitetura. Então, estaremos em 3 mulheres aqui na frente. A Bebete Viegas, que já está aqui no espaço, ali, e a Maíra Acaiaba, que está quase chegando. Eu fui aluna da Bebete, inclusive, viu? Fiz um curso maravilhoso com ela. Adoro. Então, não percam, se vocês quiserem pegar um café, alguma coisa, daqui uns 15 minutos a gente começa. 12h15? Meio de 15, meio de 20 no máximo a gente começa. E a gente vai conversar sobre o tempo na fotografia de arquitetura. Tá bom?